nós, meus queridos, estudamos a Bíblia, no livro em si, nós estudamos a estrutura da Bíblia. Como é que é a sua estrutura, o seu esqueleto. E nós, falando do Antigo Testamento, nós pararmos justamente aqui. Amém? Nós dissemos, meu querido Otoniel, que a Bíblia, ela tem 66 livros, não é verdade? E nós dissemos aqui que o Antigo Testamento, ele tem 39 livros. E o Antigo Testamento, ele se divide em 4 divisões principais. Dissemos primeiro a lei ou o Pentateuco. E dissemos que era o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de... É assim? É assim? Não. Meus irmãos, vamos lá. O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio, o Pentateuco, a divisão dos livros da lei. Alguém sabe assim desejar o que nós aqui aprendemos? Aleluia. Vamos lá, nossa pastora Débora Martins. Diga lá, onde é que está o microfone para a nossa pastora Débora? Vamos, Otoniela. Vamos lá. Quais são os livros da lei? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Vamos lá. O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Número e o livro de Deuteronômio. O Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Muito bem. Aleluia. Então, nós também falamos e dissemos que o Antigo Testamento tem outra divisão. Os livros históricos, ou a história, onde nós vemos todos os acontecimentos da nação de Israel, reis, vemos todos os acontecimentos de milagres, de acontecimentos da história de Israel. E nós dissemos aqui que os livros históricos, estamos a falar da segunda divisão do Antigo Testamento, ela se divide em 12 livros, que são o livro, nosso Andrei vai acompanhar, eu estou ensinando e ele vai acompanhar justamente o que eu vou dizendo, exatamente, para os irmãos acompanharem, que é o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Amém? São quantos? 12. São os livros históricos, ou a história, por assim dizer. Amém, meus amados? Vamos repetir todos juntos, para ficar na mente. São 12, 1, 2, 3. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, 2º Reis, 1ª as Crônicas, 2ª as Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Muito bem. Vamos também dividir o Antigo Testamento, a terceira categoria, nos livros poéticos, ou os poemas, os livros poéticos. E são 4 livros, é isso? Muito bem. São 3 livros, é isso? E qual é a categoria que eu disse? Livros. Estamos dando a estrutura do Antigo Testamento. Livros da lei, livros históricos e livros poéticos. Já ficou na cabeça? Vamos lá, 1, 2, 3. Livros da lei, livros históricos e livros poéticos. Os livros da lei têm quantos livros? 5. Os livros históricos têm quantos livros? 12. E esses livros têm 2, é isso? 5. Muito bem. E qual é que são esses 5 livros? Muito bem. É o livro de Jó, é o livro de Salmos, é o livro de Provérbios, é o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Amém?
Quem vai ler ali vai ser a nossa querida Carola. Onde está o microfone? Oh, glória a Deus. O Jotoniel, ele senta no último banco da igreja e depois sai correndo. Vamos lá, Carol. Livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vamos acompanhar a Carola com ela. 1, 2, 3, todos juntos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Pode ler também, minha querida, o que eu escrevi ali. Profecias, livros proféticos. Poéticos. São os 5 que nós lemos. Andrei, tens que me ajudar. É o que está antes, filho. Isso. Vai lá, filho, para trás. Isso. Pode ler, minha querida. São 5 livros que vão de Jó a Cantares de Salomão. São chamados poéticos devido ao gênero literário do seu conteúdo. Neles, de forma poética, são tratados assuntos de maior relevância para o homem e o cristianismo. Então, são chamados poéticos devido ao seu gênero literário. Se você for ver, são salmos de adoração a Deus. São algo que é romântico. Nós vemos ali uma poesia. Nós vemos ali algo que verdadeiramente é uma arte para Deus. É algo que verdadeiramente Deus colocou no coração do homem. Coisas que nós vemos sentimentos. Nós vemos algo extraordinário. E eu amo o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Não é assim com a pastora Marleide? A Marleide ama o livro de Provérbios. Eu amo muito o livro de Salmos também. Coisa linda é a palavra de Deus. Muito bem. E temos os livros do Antigo Testamento proféticos. Temos os livros proféticos. Então é a 4ª divisão do Antigo Testamento. E nós temos quantos livros proféticos? 17. Temos 17 livros proféticos. E esta divisão se dá em profetas menores e em profetas maiores. Não de maiores, por uns ser maiores do que outros. Não. Não por uns ser mais capazes do que outros. Não. Vamos lá ver os 5 profetas maiores. Quais são? 5 profetas maiores. Está aí a Bíblia na sua mão. Os profetas maiores. Quais são? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações e Daniel. É isso? Não. Então por que você não disse certo? Vamos lá. Livros proféticos são 17. 5 são profetas maiores. São Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Amém, meus amados? São 5 livros do Antigo Testamento dos profetas maiores. Amém? E depois temos os profetas menores. Que eles são quantos, meus queridos? São 12. Eles são 12. São 12. Quais são eles? Pode avançar, meu querido. Quais é que são eles? Quem consegue ler aquela letra pequenina que eu coloquei para você ficar mesmo olhando, atento? Quais são? Então eu vou ler. Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos ver o que é isso de profeta maior, profeta menor. Meu querido, retrocede. Eu quero pedir ao nosso querido Diogo para ler. Aleluia. Pode ler, meu querido. Pode ler tudo, aliás. São 17 livros que vão. Pode ler, pode ficar à vontade. Livros proféticos. São os 17 livros que vão de Isaías a Malaquias. Estão divididos em profetas maiores, Isaías a Daniel, e profetas menores, Oseias a Malaquias. Os nomes maiores e menores não se referem
à importância dos livros, mas ao tamanho e duração do ministério profético de seus escritores. Mas se deve ao tamanho e duração do ministério profético desses profetas. Então, os profetas maiores, eles tiveram uma duração mais longa do seu ministério, estiveram durante um período maior, e a sua duração do seu ministério foi bem mais alongada. Por isso temos os profetas maiores e os profetas menores. Não porque uns eram mais do que outros, não. Deus não faz aceptação de pessoas. Mas na junção do canon do Antigo Testamento, nessa junção, foi dividido em profetas maiores e profetas menores, dado ao seu conteúdo, à duração do ministério e também devido à sua mensagem ser mais global, mais profética, no sentido de apontar mais para Cristo Jesus. Então, será que os irmãos conseguem repetir de cor quantos livros proféticos nós temos? 1, 2, 3. Eita, glória, os irmãos estão na agulha. Quantos livros proféticos nós temos? Quantos profetas maiores nós temos? Quantos profetas menores nós temos? 1 dúzia. Temos 12. Amém? Pastora Débora. Pastor, eu tenho uma dúvida. Diga. Nos profetas maiores, nós temos 5 livros, mas na verdade nós temos 4 profetas, uma vez que Lamentações de Jeremias foi Jeremias que escreveu. Eu tenho essa dúvida. Pode me esclarecer, por favor? Muito bem. Então temos 4 escritores, 4 autores, não é? Mas temos 5 livros, porque o livro de Lamentações de Jeremias foi escrito por Jeremias, não é? Mas são 5 livros do Antigo Testamento. Amém? Apesar de ser escrito apenas por 4 profetas. Porque Jeremias escreveu Jeremias e o livro de Lamentação de Jeremias. Amém, meus amados? Então, vamos ver numa forma global o Antigo Testamento. O que é que eu coloquei ali? Temos então o Pentateuco. Temos então os livros históricos, Pentateuco ou Lei. Temos os livros proféticos e temos os livros poéticos. Muito bem, quem vai ler de uma forma global vai ser o nosso querido Carlos, que está ali, fechando as vistas. Eu não sei se ele consegue enxergar dali, mas pode levantar, meu querido. Eu sei que é difícil. Isso. Então, estes são os livros do Antigo Testamento. Amém? Meu querido Carlos, o Antigo Testamento que está aqui na nossa mão, o Novo e o Velho e o Novo, o Antigo primeiro, toda a sua divisão está aqui de uma forma bem explícita. 4 divisões: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, e todas as suas designações. Pode ler, meu querido. Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Livros poéticos maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Daniel. Menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacu, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muito bem, meus amados irmãos. Ó, glória, está de parabéns. Está aprovadíssimo nosso aluno Carlos. Eita glória, aleluia. Meu querido Andrei, retrocede para trás. Mais 2, pelo menos. Isso, mais. Fica aí. Muito bem, eu vou repetir. Os nomes de maiores ou menores, de profeta maior ou profeta menor, olha o que eu escrevi ali. Não se refere à importância dos livros, mas ao tamanho e duração do ministério profético de seus escritores.
Quando a gente disser, abra a Bíblia, no profeta maior Isaías, não é porque Isaías era mais do que os outros profetas. Não. É por causa de justamente o seu tamanho do seu livro e a duração do seu ministério profético. Amém, meus queridos? Então, a divisão do Antigo Testamento, na sua estrutura, estamos a estudar a Bíblia na sua estrutura, de uma forma geral, é constituído por 39 livros. Amém? E o Novo Testamento é constituído por 27. Muito bem. Aleluia. 27 livros, o Novo Testamento. Então eu peço ao Andrei para acompanhar. Diz que o Novo Testamento é o cumprimento exato do Novo. E esses 27 livros também são classificados em 4. Olha que interessante, meus amados. 4 categorias se dividem o Antigo Testamento e 4 categorias também se divide o Novo Testamento. E que divisões são essas? Primeira divisão do Novo Testamento são os evangelhos, ou os livros bibliográficos, ou bibliografia. Ei, meu Deus, agora enrolou a língua. Bibliografia, amém? Muito comum chamado de evangelhos. E que evangelhos são esses? Vamos dizer de cor. Quantos evangelhos são? Alguém sabe? Minha querida Evelyn, quantos evangelhos nós temos? Quantos livros bibliográficos? Na categoria de bibliografia. Vamos lá, minha querida. 4, muito bem. E quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem, meus amados. Então temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E temos 3 evangelhos sinópticos. Quais são esses evangelhos sinópticos? Mateus, Marcos e Lucas. Por quê que são 3 evangelhos sinópticos? Mateus, Marcos e Lucas. Porque os 3, dona Aline, têm a mesma semelhança. Os 3 têm a mesma divisão. Os 3 falam dos mesmos acontecimentos e são basicamente a fotocópia um do outro, na visão de Marcos, na visão de Mateus e na visão do Dr. Lucas, que recebeu a informação também pelos discípulos e depois foi escrever numa visão. Então todos eles são complementares, semelhantes, parecidos. Então, numa linguagem teológica, são os evangelhos sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas. São os 3 basicamente falando o mesmo, se complementando, uma diferençazinha aqui, outra ali, pelo que viu o escritor, mas sempre, na verdade, sempre se numa unidade. Amém, meus amados? Então, quantos evangelhos nós temos? 1, 2, 3. Quais são? Isso, vamos lá, Diogo, repete comigo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Esses são os evangelhos, os quais descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso ministério. Revela o amor de Deus em enviar o seu Filho para dar a vida em favor dos pecadores. O livro de João, o Evangelho de João, já vai dar outra abrangência. Por quê? Porque nós vamos ver no livro de João coisas profundíssimas que os outros evangelistas, os outros discípulos não vão mencionar. E o livro de João, ele vai mencionar. O livro de João, escrito por João, o apóstolo do amor, ele vai revelar coisas lindas e profundas. E nós estamos recebendo conhecimento de uma forma geral, meus amados. Mas depois, dona Aline, nós vamos livro por livro. Vamos do Antigo Testamento até o Novo. E vamos aprender coisas lindas e inefáveis. E você vai aprender mais da Bíblia. Amém, meu querido e minha querida?
Então, vamos avançar. Olha o gráfico que eu coloquei ali. Quem é que vai ler? É o resumo. Pode ler, Otaniel. Evangelhos canônicos, Isso. sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas e João. Muito bem. Então, a primeira divisão do Novo Testamento é constituída por evangelhos, ou livros bibliográficos. Os irmãos conseguiram receber? Dá glória a Deus? Muito bem. Depois temos outra categoria, que é a história. Outra categoria é a história, ou livro histórico. Que livro é esse? É o livro de Atos dos Apóstolos, meu querido, minha querida. O livro de Atos dos Apóstolos. Ele registra a história da igreja primitiva. É Jesus subindo aos céus, saindo da terra, deixando a missão para os discípulos e deixando o Espírito Santo de Deus na terra, para que, através do Espírito Santo, a igreja fizesse o seu ide e levasse o evangelho a toda a criatura. Amém? Então, o livro de Atos dos Apóstolos também é chamado do livro de Atos do Espírito Santo. Então, se você ouvir alguma vez, abra a sua Bíblia no livro de Atos do Espírito Santo, você já sabe que é o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o nascimento básico da igreja, você vai ver a descida do Espírito Santo, você vai ver sempre o Espírito Santo, Otoniel, do início ao fim de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo impulsionando a igreja, levando a igreja à evangelização, levando a igreja a fazer prodígios, fazer milagres, fazer maravilhas. O livro de Atos dos Apóstolos é o nascimento da igreja e a explosão da igreja por toda a Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Amém, meus amados? Então, na sua estrutura, nós temos os evangelhos, ou livros bibliográficos, e nós temos os livros históricos, ou a história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Alguém para ler o que eu escrevi ali? Muito bem. Pode ser a Dona Aline? Será que a Dona Aline consegue ler? Acho que sim. A sua estrutura e história, Sim. livro histórico. Trata-se do livro de Atos dos Apóstolos. Registra a história da igreja primitiva, seu viver, a propagação do Evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme a promessa feita por Jesus. Alguns comentadores chamam-no de Atos do Espírito Santo. Muito bem. Então nós temos agora, Dona Aline, também a terceira divisão do Novo Testamento, que são as epístolas, que são as cartas. Então, a terceira divisão do Novo Testamento, minha querida co-pastora Marleide, elas são as epístolas, ou as cartas. Muito se diz, por exemplo, no domingo, eu disse aqui, abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos. É uma carta, é uma epístola. Amém? Então vamos nos direcionar na Bíblia. Amém? Então, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois temos o livro de Atos dos Apóstolos. E a seguir temos o quê? As epístolas. Ou cartas. Amém? Quem vai ler o que eu escrevi ali? Oh, glória a Deus. Vai ser o nosso querido co-pastor Rui Felipe. Vamos lá. Isso. Pode ler, meu querido co-pastor Rui Felipe. Epístolas. Epístolas, cartas. São 21 epístolas ou cartas. Vão de Romanos a Judas. Essas epístolas contêm a doutrina da igreja. 9 são dirigidas às igrejas de Romanos, a 2 a Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos, 2 a Timóteo, 1 a Tito e outra a Filemão. Uma é dirigida aos hebreus cristãos, 7 é dirigida a todos. Indiscriminadamente, Tiago, 1 e 2 a Pedro, 1, 2 a 3 a João e Judas.
Estas são também chamadas universais ou gerais, apesar de duas delas, segunda e terceira a João, são dirigidas a pessoas. Muito bem. Colocou o gráfico. Isso. Agora diminuiu mais a letra. Aleluia. No computador fica grandão, mas chega aqui na televisão ele diminui. Mas nós vamos dar um jeito. Amém, meus amados? Nós vamos dar um jeito. Então, quantas cartas, quantas epístolas nós temos? 1, 2, 3. Quantas epístolas nós temos? 20. Temos 21 epístolas, ou 21 cartas. Olha o que eu escrevi ali. Eu vou fazer uma divisão para você entender bem simples. Nós temos 13 cartas paulinas. Diga comigo, 13 cartas paulinas. 13 cartas paulinas. E quantos livros são, meus queridos? Quantas cartas são? Isso, são 21. E quantas cartas paulinas são? Quantas epístolas são? E quantas cartas escritas por Paulo são? 13. Então, temos a carta de Paulo aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, cartas escritas por Paulo, com o propósito de instruir os cristãos daquela cidade. E nós temos epístolas gerais, que são 7. Quantas epístolas gerais nós temos? Temos 7. Que são elas? Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, 3 João e Judas. Amém, meus amados? Temos quantas epístolas gerais? 7. Temos quantas epístolas gerais? 7. 7 epístolas gerais, com o propósito de instruir as igrejas. Amém, meus amados? Então, numa divisão bem simples, nós temos quantas divisões no Novo Testamento? 4. Temos os evangelhos. Vamos continuar? Temos o livro de história, o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos o que a seguir? As cartas ou epístolas, que são 20 e depois temos quantas cartas? Temos paulinas? 13. E quantas cartas gerais nós temos? 7. Amém? Você já sabe a estrutura do Antigo Testamento e a estrutura do Novo Testamento. E você está de parabéns. Amém? Quantos livros tem a Bíblia? 60 e... Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Muito bem. E tem 4 divisões, assim como o Antigo Testamento. E você acabou de ver. Amém? Vamos ver a última divisão do Novo Testamento. Vamos lá? Quem sabe quem é? A Glória pode falar. Ô meu filho, e o microfone? Você trabalhou quantas horas hoje? Aleluia. Vamos, Antoniela. Isso. É a profecia. Profecia, o livro profético ou revelação. Amém? Então o livro de Apocalipse, ele está enquadrado na divisão de revelação, livro profético ou profecia. Amém? Se você ouvir uma das 3 categorias sendo mencionadas, você já sabe que se refere ao livro do Apocalipse. Pode ler, minha querida. Profecia, livro profético ou revelação. É o livro de Apocalipse ou revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus à terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, se Gênesis mostra o princípio de todas as coisas, mostra a criação da terra, do universo, do homem, o livro de Apocalipse vai mostrar o término de todas as coisas e a consumação
das últimas coisas e o que está reservado para nós. Aleluia, glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando e nós vamos morar lá para todo sempre. Oh, glória a Deus. Então, vamos colocar, meu querido. Olha ali que lindo. Que coisa bonita agora de se ver. Agora você já tem outro entendimento. Nessa Bíblia bonita que você carrega. Nessa Bíblia que está aí na sua mão. Essa enciclopédia. Essa livraria. Essa biblioteca. Coleção de livros que você tem aí. Temos os 66. Os 39 livros nós já temos de cor. E também o Novo Testamento, os 27. E você já aprendeu para a glória de Deus. Amém, meus amados? Muito bem. Vamos agora entrar no estudo da Bíblia, falando sobre algumas particularidades, continuando falando da estrutura, do esqueleto da Bíblia. Mas agora vamos ver, Dona Aline, algumas particularidades da Bíblia muito interessantes, que nós cristãos temos que saber de cor e estar dentro de nós. Amém, meus amados? Então, para a cultura geral, a Bíblia original não era dividida em capítulos e versículos como temos hoje. A divisão em capítulos foi feita em 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano, estudioso nas Escrituras. A divisão em versículos, ela foi feita por duas etapas. O Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento, em 1551, por Robert Steves, um impressor de Paris. O Antigo Testamento tem 929 capítulos. Quantos capítulos tem o Antigo Testamento? 929 capítulos. Você sabia disso? O seu Antigo Testamento que está aí tem 929 capítulos. E tem 23.214 versículos. Tem 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e tem 7.959 versículos. Amém? Vamos ver aqui quem é bom de matemática. Amém? Vamos ver aqui quem teve boa nota na matemática, mas não vale pegar o telemóvel na calculadora. Amém? Quantos capítulos e versículos a Bíblia tem? Quantos capítulos e versículos a Bíblia tem? É uma boa pergunta, não é, minha querida co-pastora Marlene? 1289. Quantos capítulos tem? 1289 capítulos. 1189, perdão, pastor. 1189 capítulos. Ô, Toninho, tu fizeste a conta? De cabeça. Eita, o telemóvel está ali com o André. Muito bem. E quantos versículos nós temos no total? Só um momento. Meu Deus, o Toniel tá fera. Então vamos. Quantos capítulos tem a Bíblia? 1189. Quantos capítulos a Bíblia tem no total? 1189. E quantos versículos tem? 31.173 versículos. A Bíblia tem 31.173 versículos. Amém? Se vocês quiser escrever na sua Bíblia, na capa, ou na contracapa, ou na segunda folha, a Bíblia tem 1189 capítulos e tem 31.173 versículos. Amém? Eu coloquei ali agora a seguir 4 perguntas pertinentes. 4 perguntas pertinentes. Vão aparecer ali, o Andrei vai colocar. Primeira pergunta:
Qual é o maior capítulo da Bíblia? Nosso pastor Rui sabe, nossa Evelyn também sabe. Evelyn, responde. Vamos lá, Ota. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119. Não vou dizer se ela disse bem ou disse mal. Alguém quer refutar? Nosso pastor Rui Felipe quer refutar? Não? Ele fez assim uma cara feia, Evelyn. Eu assim, será que a Evelyn está certa? Qual é o maior capítulo da Bíblia? A Evelyn disse que é o Salmo 119. Talvez. Qual é o menor capítulo da Bíblia? Alguém sabe? Qual é o menor capítulo da Bíblia? Qual é o menor capítulo da Bíblia? Será que alguém sabe? Qual é o menor capítulo da Bíblia? Ei, crente que gosta de Bíblia, qual é o menor capítulo da Bíblia? Eu vou dar uma pista. É no livro de Salmos. Oh, a dona Aline. É o livro de Salmos. Só que eu não posso dizer qual é. Vamos avançar. A pergunta vai ficar no ar. Qual é o maior versículo da Bíblia? Qual é o maior versículo da Bíblia? Alguém sabe? Qual é o maior versículo da Bíblia? Vai ficar a pergunta no ar. Amém. E qual é o menor versículo da Bíblia? Qual será o menor versículo da Bíblia? Oh, temos uma resposta. Vou tentar, não sei. Vamos lá, qual é? Jesus chorou. Não. Não é. Não é. Esse é muito pequeno, mas não é. Qual é o menor livro da Bíblia? O menor versículo da Bíblia? Fica a pergunta no ar. Então, como todos os irmãos já ficaram assim meio encocufados, meu Deus, o que será, o que não será? Vamos tirar a expectativa, Andrei, vamos avançar. Olha qual é o maior capítulo da Bíblia. Será que a Jennifer está certa? 1, 2, 3. A Evelyn? Muito bem, está de parabéns. O maior capítulo é o Salmo 119. Já merece uma recompensa. Oh, glória a Deus, aleluia. E qual é o menor capítulo? É o Salmo... Dona Aline, qual é que é? É o 117, aleluia. A Dona Aline esteve lá perto. Muito bem. É o menor capítulo da Bíblia, é o Salmo 117. E o maior versículo está em Esther 8, versículo de número 9. Se você quiser abrir, você pode ver que de fato é grande. Esther, capítulo 8, versículo de número 9. E alguém vai abrir também no menor versículo da Bíblia, que é Lucas 20, 30. E sei que a Jennifer já abriu. Aleluia. Muito bem, então, Daniela, qual é o menor versículo da Bíblia? O menor a gente vai ler. Vamos lá. E o segundo. E um segundo. Que está falando ali é quando questionam a Jesus sobre o casamento. Amém? Então, acabamos de ler. O menor versículo da Bíblia é Lucas 20, 30. E o maior é Esther, capítulo 8, versículo 9, que de fato é grande mesmo. E nós não vamos ler ele aqui, mas é uma particularidade muito interessante. Olha outra particularidade. Nosso querido Otaniel vai acompanhando. Nosso querido Andrei, sim. Há quem diga que não é e... Sim, Ju chorou. Sim. Sim. Casa da Letra. Mas pronto, segunda linha de conhecimento que nós aprendemos no nosso Instituto Teológico, nós defendemos que é este versículo que eu acabei de citar, de Lucas 20, 30. Embora, por causa do escrito original, que o Novo Testamento foi escrito no... que eu ouvi? Grego. No grego, pastor. Eu ensinei, meu Deus. É no grego, muito bem, meu filho. No grego. Mas tu ficaste grego agora. É no grego. Então, a escrita grega não é igual à nossa. Então, por causa disso, existe essa questão que o nosso co-pastor Rui colocou muito bem colocada. Sim. Sim. Fica.
Então, por causa disso, da tradução também e das línguas tem essa questão. Mas você pode escrever aí que o menor versículo da Bíblia foi esse que eu me ensinei. Amém? Então, particularidades da Bíblia. Então, o livro de Esther, que faz parte da divisão do Antigo Testamento de livros históricos. Tá fera, Otoniel, estou gostando de ver. Livros históricos e Cantares, livros poéticos. Cantares de Salomão é os livros poéticos. Muito bem. O livro de Esther e o livro de Cantares não contém a palavra Deus, mas, apesar de não ter escrito a palavra Deus, Senhor, Jeová, Deus está colocado no texto e todos os fatos se desenrolam mostrando o agir de Deus. Amém? Então, quando você em casa for ler o livro de Esther e for ler o livro de Cantares, você não vai ver escrito o nome de Deus, Jeová, Senhor, mas você vai ver a inspiração total de Deus e Deus agindo em todos os personagens. Amém, meus amados? Vamos ver uma coisa muito interessante que você nunca mais vai esquecer. A expressão, Dona Lina, não temas. A expressão não temas, ela aparece na Bíblia 365 vezes. Quantos dias tem o ano? Tem 365. Interessante, não é? E 360 dias, 365 vezes aparece na Bíblia não temas. Amém? Então eu vou aproveitar o ensejo. Não tema, meu querido irmão. Não tema. A Bíblia diz todas as vezes, 365 vezes, não temas. Não temas. Não temas. Amém? A Bíblia diz, não temas. Não te espantes. Que eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a destra da minha justiça. E Deus, Ele gosta de dizer para crente que está com medo, não temas, hoje no culto de terça. E amanhã você pode acordar e sair da cama e saber que Deus está te dizendo, não temas. E depois Ele vai dizer, não temas, porque Ele é conosco para sempre. Amém, meus amados? Que coisa interessante. Outra coisa muito interessante é que a vinda do Senhor Jesus, ela é anunciada na Bíblia 1845 vezes com a pastora Marleide. A vinda de Cristo é anunciada na Bíblia 1845 vezes. Então, quando nós falarmos da vinda de Jesus, é para nós darmos seriedade a isso. É para nós termos em conta isso. Porque na Bíblia fala que Jesus vem 1845 vezes. Amém? 1527 no Antigo Testamento. 1527 vezes no Antigo Testamento. Dizendo que viria o Messias. Aleluia. E que viria trazer salvação para a humanidade, para mim e para você. E no Novo Testamento, 318 vezes, dizendo que Jesus vem, mas aí já é vir para nos buscar para a glória, aí já é para nos vir buscar, para nos arrebatar, para nos tirar daqui e nos levar para o céu. Aleluia, glória a Deus. 1845 vezes no total. Olha quantas vezes, o nome de Jesus no primeiro e no último versículo do Novo Testamento. Novo Testamento em Mateus e no último do Novo Testamento, Apocalipse. A palavra Jesus é manifestada. Por quê?
Porque Jesus é o Verbo. Porque Jesus é a palavra viva e revelada. Jesus é a nova aliança. Então o Novo Testamento, olha que coisa interessante, começa com o nome Jesus e termina falando de Jesus. Glória a Deus. O Antigo Testamento foi aberto hoje pelo nosso co-pastor Rui Felipe em Malaquias, que faz parte dos livros proféticos, que é um profeta menor. Malaquias encerra falando a palavra maldição. O Antigo Testamento encerra dizendo a palavra maldição. Mas o Novo Testamento encerra citando a expressão: a graça do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Aleluia! O Antigo Testamento termina dizendo a maldição. Por quê? Eu preguei aqui no domingo. O pecado estava em nós e nós estávamos escravos no pecado. Mas depois que vem Jesus, a maldição foi quebrada e nós vivemos agora a graça infinita, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha outra particularidade muito interessante. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Depois da invenção do prelo, foi por um alemão na Alemanha. Então o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada, meu querido. A Bíblia Sagrada foi o primeiro livro a ser impresso. Olha que tinha tanto livro para ser impresso, mas foi impresso o livro dos livros, o livro mais importante para nós, para a nossa vida, foi a Bíblia Sagrada. Olha que coisa interessante. Deus podia ter deixado muitos livros serem impressos, mas Ele bateu lá em cima e disse: não, o primeiro livro a ser impresso vai ser a Bíblia, a palavra de Deus. Amém, meus amados? Olha outra coisa interessante. A Bíblia, ela já foi traduzida em 1763 dialetos. Eita, que tem línguas no mundo, hein, com o pastor Rui Felipe? A Bíblia já foi traduzida 1763 línguas. E ainda falta cerca de 1000 línguas para a Bíblia ser traduzida. Mas talvez, quem sabe, eu possa estar olhando para você e você amanhã ainda irá ser enviado para alguma nação e você ainda vai traduzir a Bíblia no outro idioma. Aleluia! Só Deus sabe o que Deus fará. Mas uma coisa eu sei: Deus quer que a sua palavra, ela chegue a toda a criatura, ela chegue até os confins da terra, ela seja propagada em todo o povo, para que todo o povo seja resgatado e tenha a vida eterna. Quantos aqui podem agradecer a Deus por isso? É tão bom a Bíblia estar traduzida em português de Portugal, né? Que coisa linda. Até há muito tempo a Bíblia ela estava só escrita em latim. Estava ali escondida a 7 chaves pela Igreja Católica. Mas depois vieram uns reformadores, vieram uns doidos igual eu e você, e mesmo sabendo que corria risco de vida, traduziram a Bíblia. E hoje estamos aqui com esse canon tão belo, tão inspirado por Deus, com 66 livros, aleluia! Terminando o Antigo Testamento na maldição, mas terminando na graça, aleluia, que está para toda a humanidade. Outra particularidade muito interessante, a Bíblia, ela supera todos os grandes outros livros escritos pelos homens. E agora eu quero que, para encerrar, alguém leia aqui, amém? Quem vai ler? Pode ser o nosso querido Toniel, e depois a Carol, isso. Então tá bom. A Bíblia supera os ensinos de todos os grandes homens que passaram na terra, como Zoroastro, Buda,
Confúcio, Sócrates, Solon, Marco Aurélio e muitos outros autores pagãos. Você pode juntar todos os melhores pensadores de toda a literatura antiga e moderna, mas jamais substituiria a Bíblia. Sabe por quê? Pergunta lá para todos, sabe por quê? Vocês sabem por quê? Sabe por quê que supera todos os outros livros dos grandes intelectuais que já houve na Terra? Por que que a Bíblia supera? Por que que a Bíblia supera? Você sabe por quê? Vai, Otoniel, pode ler. O Andrei vai colocar. Primeiro motivo é porque a Bíblia não veio do homem, veio de Deus. Aleluia! A Bíblia supera todos os livros de todos os intelectuais, porque a Bíblia, ela vem de Deus. A Bíblia, ela vem inspirada e revelada por Deus ao homem. Amém, meus amados irmãos? Olha o segundo motivo, pode ler. Segundo motivo, se há mentiras na Bíblia, não são dela, apenas foram registradas, ao passo que os demais livros apenas contêm verdades misturadas com erros ou mentiras, onde nesses livros há joias preciosas, mas são joias retiradas da lama, enquanto a Bíblia é nossa joia preciosa retirada do alto. Amém, meus amados irmãos? Nós podemos ver em muitos livros, vamos ver coisas preciosas, coisas que até foram tiradas da Bíblia, só que é um conhecimento mesclado, de baixo, terreno, fajuto. Mas a nossa Bíblia, ela vem de Deus, ela vem do alto, ela vem do céu. Amém? Por isso nunca dá para comparar a Bíblia com mais nenhum outro livro, meus amados. A Bíblia é o livro dos livros. E a Bíblia não contém mentiras no seu conteúdo. O que, pastor, é? A Bíblia não mente, mas a Bíblia mostra pessoas que mentiram. A Bíblia mostra pessoas que arranjaram de interfúgios e mentiram e se deram muito mal por isso. Mas a Bíblia, ela é imparcial. A Bíblia, ela tem verdade atrás de verdade. E a Bíblia não se contradiz. E eu vou dizer o que disse na última aula, para relembrar aos irmãos. Coisa linda é 40 autores de diversas épocas, escrevendo por um período de 1600 anos, e toda a Bíblia tem harmonia, e toda a Bíblia é uma unidade, e toda a Bíblia se completa, e ninguém se contradiz. Por quê? Porque o autor da Bíblia é Deus, o autor da Bíblia é o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, meus queridos. E hoje terminamos de estudar a estrutura da Bíblia. A estrutura, o esqueleto da Bíblia, hoje nós terminamos. E na próxima aula, nós vamos abordar o seu conteúdo e o seu tema. E nós vamos sair da estrutura de 66 livros, 39, 27, o esqueleto, assim, aquela parte mais maçuda, mas que é preciso você saber. E vamos começar a ir na Bíblia, naquilo que vai trazer ardor e calor para a nossa alma, e nos vai aproximar mais de Jesus, e nós vamos aprender mais. Amém?